Então tá, né, pessoal? Começamos hoje, então, o nosso projeto Tropicast aqui em Giruá. Meio improvisado, Mas estamos aí, né? Vamos fazer, tentar entregar um conteúdo legal para vocês. E hoje, claro, nossa primeira convidada não podia ser diferente. Tem que ser minha irmã, né? Tá aí. Obrigado pela presença, por ter vindo fazer o trajeto 3 de Maio de Giruá. Obrigado. De nada. Não fez mais que sua obrigação. De novo? Gente, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou Ana Machado. Sou irmã do Felipe Machado. E é uma honra para mim estar começando esse projeto, que eu tenho certeza aí que vai alavancar bastante. Vai crescer bastante. Hoje é só o primeiro e o improviso ele tem que acontecer, o erro tem que acontecer para ter graça. Então hoje vocês vão ver muito conteúdo por aqui e obrigada mais uma vez. Só espero que os cortes sejam bons, não que sejam coisas engraçadas, meus erros. Eu tô nervoso, vamos ver o que vai acontecer disso aqui. Mas é assim, né? Nossa primeira vez. Agradecer ao pessoal que está assistindo a live. Hoje é um teste para nós ver aonde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer. Então, obrigado. E bora lá então. Bora lá, vamos começar esse bate-papo aí, que tem bastante coisa para falar, gosto de falar. Isso, que bom, não é aquela coisa engessada, né? Sim, não, talvez, quem Comecei sabe, hoje, vamos, faremos isso. Não funciona assim, gente, não funciona. Se for assim, não vai dar certo. O Tropicast ele foi criado para ser basicamente só sobre empreendedorismo. Então aqui no programa vocês vão ver vários empreendedores, inicialmente só de Giruá, porque a gente quer trazer essa... como é que eu posso explicar? Aqui, mais regional, um negócio nosso aqui de Giruá. Então, inicialmente vocês vão ver pessoal só de Giruá. Tu tá morando em 3 de Maio agora, tá atendendo lá. Mas a raiz tá aqui, né? Tu atende bastante gente aqui em Giruá, né? Eu atendo frequentemente em Giruá. Eu acabo vindo a cada 15 dias, uma semana. Tô sempre por aqui atendo toda a região, na verdade. E eu acho interessante isso. Por mais que eu esteja lá, é interessante a gente valorizar e saber de onde a gente veio, né? Não é tão longe também, né? A gente dá 40 minutos daqui, não muda muita coisa. Não. Mas... com toda certeza começou aqui. Não faz muito tempo que eu tô em 3 de Maio também, né? Eu tô em 3 de Maio faz 2 anos, somente. 2 anos? 2 anos. E, cara, assim, ó, eu te sigo... Gente, não é pra menos, né? Desde 99, na verdade, né? Desde 99, assim. Imagina se nem meu irmão fosse meu seguidor fiel. Eu segui essa semana pra ver conteúdo. Saber o que ela faz da vida. Então, assim, eu sei toda a tua passagem, por mais que... por estar mais próximo, né? A gente entende mais ou menos o que foi. Mas a galera não sabe, né? Então, assim, ó, eu sei aonde tu começou e aonde tu tá hoje. Eu acho que eu sei. Também pode acontecer muita surpresa nesse caminho, né? Mas eu queria que tu contasse um pouco, assim, o que foi o teu início. Tu teve... Eu sei que tu trabalhou em empresas aqui de Giruá, que já são consolidadas, já estão há anos no mercado, enfim. E tu foi mudando um passo de cada vez, assim. Tu foi indo e tu chegou num negócio que eu, na verdade, particularmente, nunca tinha ouvido falar disso, né? Então, pra mim, foi uma surpresa. Da onde tu tirou essa ideia de ir buscar isso aí? É normal, a grande maioria não sabe exatamente o que é, porque é uma área... não é uma área nova, é uma área que ela está em ascensão. Então, ela... sempre existiu, mas por muito tempo ela foi uma área para uma determinada classe. Então hoje ela está expandindo e o pessoal está entendendo que na verdade é para todos os públicos. E não é... você não saber, não tem problema, viu? Porque o pai, meu pai, teu pai, costuma dizer bastante o seguinte, ele fala assim, ofereci teu trabalho lá para não sei quem que falou lá na escola, né? Nosso pai é professor. Mas eu não sabia dizer exatamente o que é, eu só disse para ela te chamar. Então, é normal isso acontecer.
Mas... Eu digo que tu é consultora de imagem, só isso. Exatamente. Daí eu passo o teu Instagram e olha lá então e olha lá quais são os serviços. E daí tu vê o que... E tá certo, porque dentro de uma consultoria de imagem a gente tem infinitas possibilidades de trabalho, de serviço e de posicionamento. Então, eu, como consultora de imagem, sou totalmente diferente de outras consultoras de imagem, né? Cada uma... a gente tem um nicho muito grande que pode abranger muita coisa também. Mas, ao contrário do que muitos pensam, não foi algo que eu pensei, não foi algo que eu sonhei a vida inteira em ser, não foi algo que eu... fiz o ensino médio pensando, é nisso que eu vou me formar, é isso aqui que eu quero fazer. É isso que é o mais interessante, né? É o caminho que não é trilhado, né? Desde cedo. Porque são as curvas que vão definir o que tu vai ser, o que tu são as coisas que deram errado que vão definir o que a gente vai ser, né? Eu acho isso legal, porque eu falo bastante dentro das formações que eu faço. Até essa semana eu estava dentro de um processo de mentoria onde eu sou a aluna, né? Que a gente só levanta para ensinar, depois que a gente sentou para aprender, né? Então, dentro dessa mentoria, eu comentava com elas que a gente tem essa... é como se a gente vivesse numa bolha, né? E aí a gente não olha para o universo de possibilidades que tem, porque a gente não conhece. Não é nem que a gente não quer olhar, a gente não conhece as possibilidades que existem. E eu sou a consultora de imagem mais improvável do mundo, eu acho. Porque a gente associa a consultoria de imagem com moda. E eu sempre fui a pessoa, a amiga, a adolescente mais desconectada com moda possível, né? Então, aqui já começa para eu poder contar a minha história, né? Eu sou consultora de imagem, mentora de posicionamento profissional. Nisso a gente tem a gente entra também aí com o bônus de estrategista de imagem, né? A gente pode chamar tanto de consultora de imagem como estrategista de imagem. Mas eu não trabalho com moda, eu trabalho com pessoas. Isso é uma pergunta que eu ia fazer, que eu acho que eu ficava muito curioso de como tu trabalha indiretamente com moda sem usar a moda ou acompanha a moda. Essa parte que é bem... Aí que acontece a confusão, porque quando a gente pensa em consultoria de imagem, a gente pensa em moda, obviamente. E Sim. Aí, lembra que eu disse que é uma área que está em ascensão. Então, ela sempre existiu e no início ela era exclusivamente para quem estava ligado à moda. Então, desfiles de passarelas, São Paulo Fashion Week, por exemplo, a gente associa com isso. Mas quando a gente traz para uma realidade, não tem absolutamente nada a ver, né, gente? Porque a gente não vai usar eu ia dizer aquele que tipo de roupa para olha os desfiles lá, que os caras estão usando uns negócios que nunca ninguém vai usar Exatamente. Então, a consultoria de imagem, ela começou... Cima, assim, no desfile, na verdade, é temático, né? Sim. A gente sabe que é temático, aquilo lá não é o que vai pra loja, mas é uma inspiração daquilo que sai para as peças, né? Então, na verdade, o desfile, ele conta uma história, toda a marca define o que ela quer trazer naquela coleção, né? E aí, depois, isso vai para as lojas de outra forma. Mas eu nunca fui ligada nisso. Se me perguntar hoje o que tá na moda... Não sei. Não sei te dizer. Que legal. Não sei te dizer o que tá na moda. A não ser aquelas coisas que a gente habitualmente vê no Instagram e a gente sabe que tá na moda porque a gente tá cansado de ver. Mas não é algo que eu pesquiso. Eu tenho que ter um pouco do conhecimento porque, querendo ou não, quando a gente tá visitando lojas, a gente tá tendo contato com as pessoas, o básico eu preciso, né, dessa informação. Mas não é algo que eu foco dentro das consultorias. Você me perguntou da minha história, eu já falei um monte de coisa e não contei a minha história, né? É porque é muito... É um assunto bem amplo, né? Porque quando a gente... Eu vejo assim claro que a gente vê de longe, né? Instagram, os stories que tu posta, enfim, eu acompanho direto, né? Eu vejo assim que cada pessoa é um caso totalmente... Cada pessoa daria uma novela ali. Porque não segue uma linha, né? Esse que é o mais interessante. Por isso que eu digo que o não acompanhar a moda, não acompanhar isso é o interessante. Porque se tu acompanhasse uma moda, eu acho que teria cada pessoa teria um padrão, né? Na verdade, assim, eu falei isso para uma cliente hoje, que não é cliente, uma futura cliente, a gente estava conversando hoje. Se for para ser só bonito, não precisa de mim.
vai lá e olha uma referência no Instagram. A gente tem hoje o Pinterest, pesquisa lá e é bonito lá, repete aqui, vai ser bonito aqui também. Mas quando a gente fala em identificação, fala em satisfação pessoal, fala em identificação, fala em crescimento profissional também, não tem uma fórmula para seguir. Não tem. As roupas que eu uso, o cabelo, usar o cabelo, que é um exemplo bem extremo, eu que corto o cabelo dela, vou falar, eu que corto. Se quiser, é propaganda da minha barbearia. Exatamente, então é ele que corta. Quando a gente fala em... Muita gente, depois que eu cortei o cabelo, veio. É prova disso, porque muita gente foi te procurar depois, né? Pra ver o corte de cabelo. Isso é verdade. Eu sou prova mesmo, porque muita gente veio procurar e me mandava mensagem no Instagram e coisa, perguntando se era eu que cortava o cabelo da Ana. E daí eu aproveitei, né? Tinha que cortar, tinha que ganhar dinheiro. Não disse nada. Não, se não fosse, eu ia dizer que era também. O cara veio aqui atrás de mim e pergunta. Não, mas o cabelo, obviamente, teve pessoas que cortaram depois, que levou como inspiração, eu acho isso muito legal. Mas muita gente me encontra e fala, ai, como eu queria ter o cabelo igual ao teu. Não é para todo mundo que funciona. Você precisa saber o que faz sentido no teu estilo, o que faz sentido na tua essência, o que faz sentido na tua rotina. Profissionalmente falando também. Então, o meu cabelo foi a maior estratégia de imagem até hoje que eu já apliquei. Até porque foi bem radical, né? Não foi uma estratégia pequena. Mas foi muito pensada, muito estruturada. Não foi algo, acordei hoje como uma adolescente rebelde e vou lá cortar meu cabelo. Não. Quando a gente é adulto, a gente tem uma empresa, a gente tem um posicionamento profissional, a gente precisa trabalhar com intenção e estratégia. Então, e junto com isso tem que ter identificação. Não faz sentido. Porque senão a gente pode copiar de qualquer pessoa e aí a gente já tá todo mundo igual, né? Sim. Até isso é uma coisa que eu ia te perguntar, assim, a tua mudança, que nem eu falei, né? Eu conheço, então eu sei as mudanças que aconteceram físicas, externas, né? Mas assim, o que mais... A estratégia tu falou que é isso, mas assim, as tuas mudanças nesse caminho assim foram imensas, acredito, né? Tanto externas quanto internas. Só que eu acho que o fato também de conhecer muita gente diferente, muita também vai trazendo muito conhecimento. Eu vi uns cursos que tu fez também que foi bem legal, bem interessante. Os cursos era nítido uma pessoa antes de ir no curso e uma pessoa após o curso. E a Ana que começou como consultora de imagem não é a mesma Ana de hoje. Obviamente, serviços mudaram, eu lapidei, eu formei em outras áreas, eu fui atrás de mais conhecimento, mas a virada de chave que teve nesse período, que eu acho que entra muito aí na proposta do podcast, né? A gente falar sobre essas viradas de chave, porque a gente tem muita possibilidade nesse universo enquanto empreendedores. Nem sempre é fácil, eu acho que para quem está começando principalmente, não tem uma estrutura gigantesca, é difícil. Empreender é solitário, né? A gente não... Por mais que a gente tenha muita gente tentando empreender, a gente sabe que as responsabilidades, elas tomam conta da nossa rotina. Então, para quem está começando, essas viradas de chave que eu tive, que foi exclusivamente aí nos últimos... Não deu 2 anos, eu acredito que 1 ano... Desde que eu fui morar em 3 de Maio, algumas coisas mudaram, não pela mudança de cidade, pela mudança de pensamento. Então, a própria decisão de sair e me desafiar no novo, né? Então, eu acho que esse amadurecimento aconteceu muito com esses eventos, com essas formações, né? O evento presencial, eu falo muito da ambiência, né? Então, a gente se pôr no lugar de pessoas que estão no nível que a gente quer chegar, né? E aí a gente começa a repetir aquilo, não por cópia, mas porque a gente fica inspirado e a gente quer correr atrás daquilo. É uma inspiração, né? É uma inspiração pra gente. Eu também, no meu negócio, também sigo pessoas que são tidos como os maiores do Brasil, do mundo, e a gente vai tentando buscar dentro daquilo até técnicas, né? A gente aprende. Então um caminho. Mas é o caminho. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso, né? Então, se inspirar numa pessoa que pô, eu quero chegar um dia onde esse cara chegou também. Se ele conseguiu, eu também consigo. Isso é um fato, né? E a gente olhar porque é possível dentro da nossa realidade também, né? Assim, aqui a conversa pode... Gente... Vamos preparar para o podcast de 4 horas aí. Aqui a conversa pode ficar muito profunda, porque ao mesmo tempo que a gente tem que olhar para a nossa realidade, saber que as coisas são uma construção, a gente tem que olhar para essa pessoa e pensar, eu quero chegar lá, a gente também tem que se pôr
de não se contentar com o que está vivendo naquele momento, sabe? E o não se contentar pode ser polêmico. Do tipo, eu tenho que ser grata pelo que eu tenho agora. Eu tenho que ser grata pelo que eu tenho agora. Eu tenho que ser muito grata, porque você mesmo falou, a Ana de 3, 4 anos atrás, quando começou, ela não sabia que ia construir tudo que construiu até aqui, que ia chegar onde chegou. E eu vejo que foi muito rápido, né? Não fechou 4 anos ainda, então, empreendendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se contentar 100% com aquilo para poder correr atrás de outras coisas, né? Então, essa foi outra das viradas de chave aí dos últimos 2 anos. Tanto de se pôr nesse lugar, como também não me contentar, ser grata sim, mas não me contentar com o que alcancei. Cheguei aqui, é aqui que eu quero ficar. Eu não quero ficar aqui, eu quero muito mais. É uma escada, né? Hoje, esse projeto que a gente tem no podcast é isso. É o que eu falei até pro Ricardo, nós falávamos assim, cara, eu particularmente, eu precisava fazer alguma coisa diferente, esse podcast para mim é uma prova de que, cara, se eu mostrar o estúdio para vocês aqui, a gente tá tudo improvisado, mas a gente tá fazendo. E tem que registrar para depois postar essa história. Cada coisinha que eu venho, eu vou lá, boto um prego, vou lá e tiro uma foto. Exatamente, tem que ter. Porque, então assim, tudo é o passo, né? Esse primeiro passo, claro que é o mais difícil, né? Mas é uma escada, né? Daqui a pouco, amanhã, depois a gente pode ir comprando coisas e fazendo para que fique tudo do jeito que a gente quer. Mas o início que é o complicado, é tu fazer com pouco e entregar a excelência, né? Daquilo Exato. Que tu tem condições de entregar, né? E a gente tem que ter coragem, né? Na verdade, que foi, tu me perguntou da minha história, eu juro que eu vou contar ainda. A gente vai, eu não vou fugir desse assunto. Quando eu comecei foi através da coragem. Eu não pensei muito. Eu sabia que eu podia entregar aquilo. Eu tinha a possibilidade de fazer e eu fui. Tava perfeito? Gente, a primeira consultoria que eu fiz, se eu pudesse pedir para minha primeira... Até encontrei demissão. ela esses dias. Quero demissão de mim. Eu vou falar com o chefe. Hoje, quando eu olho, né? Na época, quando eu fiz, eu achei maravilhosa. Mas hoje, quando eu olho, eu penso... Putz, poderia ter entregado muito mais para essa pessoa. Mas eu não tinha as ferramentas ainda, eu não tinha o conhecimento ainda. Então, a minha primeira consultoria paga não foi a consultoria dos sonhos. Assim como o podcast hoje não vai ser o podcast dos sonhos. Mas se a gente não toma decisão... E para tudo, né? Para quem está começando a empreender... a gente tem que ter a parte da organização, de saber o passo que está dando, não afobar, né? Porque a gente vê muito aquele discurso assim... Só vai na cara e na coragem. Vai na cara, na coragem e no planejamento. Isso. Eu acho que essa excelente. Essa frase é ótima. Maior como é que é aquela... Se tiver medo, vai com medo mesmo, né? Porque não tem muito o que medo fazer. A gente vai ter, né? Eu tô tremendo, tô suando frio hoje aqui. Eu não sei, minha mão tá... Eu já tomei 1 litro de água, mas é isso aí. Mas é normal. A minha primeira palestra... Vez... Eu sentia escorrer nas minhas costas o suor. E eu tava plena. Ninguém percebeu, eu acho. Nunca ninguém me falou. Mas as pessoas falaram, como tu fala com confiança? Confiança nada, a gente tava aqui. Tem que ter alguma coisinha a mais. Inclusive, se vocês quiserem deixar aqui na live alguma pergunta específica para Ana, podem mandar, vão acompanhando, vão mandando, que a gente vai conversando aqui, né? Posso contar minha história antes de tu perguntar? Quero, muito. Vai, o tempo A primeira pergunta do podcast eu não respondi ainda, né? Mas acho que essa introdução foi interessante porque quando eu falo que eu sou uma consultora de imagem meio improvável, é exatamente por isso. Eu nunca tive esse contato direto com a moda. Então, não é com moda, foi com o meu desenvolvimento, através da roupa. Eu comecei falando somente de roupa, usando somente a roupa como ferramenta, mas eu percebi no meio do caminho que existiam outros pilares, que é o que eu aplico hoje, né? Dentro dos processos de consultoria e mentoria. Então, eu sempre fui adolescente... Eu não era a adolescente mais tímida, a criança mais tímida. Aqui todo mundo me conheceu na infância, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma insatisfação muito grande. Eu tinha uma autoestima muito baixa também. Então, eu sempre me escondi na adolescência. Eu não era aquela amiga... Sabe aquela amiga que pergunta? As mulheres que estão olhando vão entender. Talvez os homens não, porque a gente sabe que eles são mais práticos. Mas homem também tem autoestima baixa, viu? A gente precisa trabalhar esse ponto também. Mas a grande maioria das mulheres, elas ficam ali trocando aquelas informações na hora de escolher as composições. Eu nunca fui essa pessoa. Eu pedia opinião porque eu estava totalmente insegura. Eu ia nas festas, nas poucas festas que eu fui...
eu odiava. Isso eu posso confirmar, realmente. Eu era... Festa... eu não saía muito, né? Não. Sempre fui muito fazer. Eu brigava em casa. E esse é um ponto. Eu mentia, gente. Agora as minhas amigas vão... As minhas amigas do passado, né? Da minha adolescência, a minha mãe também, se estiver assistindo. Eu mentia, às vezes, que a minha mãe não deixava eu sair. Mas ela tava me empurrando pra sair. Ela chegava em casa e pedia pra mãe falar... Se alguém perguntasse, era pra mãe falar que não ia deixar eu sair porque ela não queria. Agora, então, e eu não sabia esse vai dizer ser um não. corte, eu vou postar depois, vou mandar pros teus amigos da infância. É verdade. Eu não sabia dizer não. Esse também é uma coisa que eu aprendi no processo. Esse é um problema muito Aprender grande, né? a dizer não. E pra quem vai empreender, a gente precisa... Hoje mesmo tive que dizer um não pra uma proposta que apareceu... que não condiz com o que eu acredito, não condiz com o que eu quero levar pro meu posicionamento. Então, a gente precisa saber dizer não. E desde as pequenas coisas, né? Então, saber dizer não, eu não quero isso quando a gente está falando em vida pessoal. E quando a gente está falando em vida pessoal, se a gente não tem essa confiança no pessoal, a gente não vai levar pro profissional, a gente não consegue dizer não. Foi um problema que eu tive, né? Então, eu sempre fui essa adolescente, continuando minha história, sempre fui essa adolescente que muito insegura, nunca pensei que trabalharia com moda, não gostava nem de comprar roupa, não gostava de olhar. Eu me vestia do mesmo jeito sempre, com aquela mesma base de peças, né? Comecei a trabalhar com 14 anos cuidando de uma criança. Fiquei aí, não foi muito tempo. Tem uma parte muito importante da minha história que eu gosto de contar desse meu primeiro emprego aí com 14 anos. Eu não lembro se era 14, se era 13, 14 anos, tá? E aí, o meu salário era R$50. R$50 por mês. E no meu primeiro salário eu recebi um aumento. E o meu chefe, então, da época, ele fez todo um discurso muito bonito. Hoje ele não está mais aqui. E eu guardo com muito carinho isso, porque ele fez um discurso muito bonito, dizendo que eu ia chegar num lugar que naquele momento eu não conseguia imaginar, porque eu estava entregando excelência ali. Eu estava entregando tudo de mim ali, que eu estava fazendo tudo como deveria ser feito. E nesse dia ele me deu um aumento no meu primeiro salário de R$50. Então eu fiquei com um salário de R$100. Já dobrou o salário. Pensa. No primeiro mês. No primeiro mês. É o sonho de qualquer empresário, qualquer funcionário. Exatamente. E me deu um chaveiro que eu tenho guardado até hoje lá, que ele disse assim: esse chaveiro tu vai pôr na chave do teu primeiro carro, porque... E quando eu tive meu primeiro carro eu pus, né? Vai pôr na chave do teu primeiro carro, porque tu vai chegar em lugares que tu nem imagina hoje. Olha só como, às vezes, uma frase numa pessoa faz tanto tempo isso e como ela mudou toda uma vida, tu vai levar isso até teus 80, 90 anos. Uma frase que a pessoa... Sempre vou lembrar. Uma pessoa que falou, às vezes, nem sabe que te causou tanto impacto quanto realmente foi, né? E eu sinto falta, assim, de não ter visto ele depois, né, antes de tudo acontecer, porque realmente isso me marcou de uma forma muito grande. Então ali eu comecei a ver que eu tinha potencial, que eu podia entregar o melhor de mim. Aí, obviamente, foi um trabalho, não era um trabalho formalizado, né, gente? Eu tinha 13, 14 anos, então não, foi mais podia, assim, né? Pode da cadeia, né, hoje. Então, depois disso, eu fui para estudar, terminei meus estudos, e aí com 16 anos eu podia trabalhar depois dos 16 com carteira assinada, então eu estava esperando o dia 19 de janeiro, contando as horas para os meus 16 anos para poder ir entregar currículo em Giruá, né? Olha só. E fui. Muita gente talvez está assistindo esse podcast depois vai lembrar de mim, porque eu fui... se não em todas, em grande parte das empresas em Giruá, e eu pensei, a primeira que me chamar, tô indo, né? Aceitar. E não deu, depois que eu entreguei, não deu 2 dias, eu fui chamada, então eu comecei a trabalhar. Posso falar o nome das empresas, né? Sim, tudo aqui de Giruá, né? Todos aqui de Giruá, todos os amigos nossos aí também. Então eu comecei a trabalhar, todo mundo sabe também, quem mora em Giruá, né? Comecei a trabalhar no Paulinho Ferragens, então eu trabalhei lá por cerca de 2 anos. Foi um lugar onde eu aprendi muita coisa, então até devo um agradecimento se eles estão olhando para todos eles, assim, porque eu aprendi a trabalhar lá e tive uma experiência muito valiosa, né? A gente sabe que todo trabalho tem o seu lado difícil, tem o lado bom, o lado ruim, né? Mas eu carrego isso sempre. Então, sempre que as pessoas me perguntam, inclusive a gente está construindo a casa agora, né? Eu entendo tudo. Sei conversar. Mas que fio? Gente, não precisa ser esse fio aqui, não. Pode ser aquele fio lá, mas um fio 1,5, fio 2,5.
Toda a experiência de 2 anos, tu falou? 2 anos? Deu 2 anos. Loja de ferragem, então hoje o engenheiro ou o pedreiro não conseguem ter passar perna lá. Não. A gente... Não vai ser tão fácil. Até sobre os ferros, né? Os ferros da construção lá, eu sabia opinar. E aí, depois disso, então, eu saí, fui fazer faculdade, fiz faculdade de letras, fiz por um tempo. Não queria ser professora, não me enxerguei sendo professora. Apesar de vir de uma família que tem muitos professores, eu não me enxerguei ali. Então eu tranquei a faculdade, vim pra Giruá. E aí fui bem naquele feeling, assim. Aconteceu muita coisa nesse meio tempo, né? A gente vou encurtar a história, que senão a gente vai ficar 4 horas. Mas aí comecei na Blue Jeans como vendedora. Depois de um período a gente fez uma parceria. Eu tive um pouco mais de contato, então, com o mundo. Foi ali que começou meu contato com a moda. Né? Então aqui chegou o ponto onde eu tive que olhar para isso, e aí eu ia junto e eu tinha contato com as marcas em pedidos, essa parte mais burocrática da coisa, né? E em showroom, por exemplo, em Porto Alegre, a gente trabalhava com marcas John John, Elos, Calvin. O showroom, ele é feito para um tipo de pessoa, um padrão exato de pessoas. As peças das marcas, elas são desenhadas para um padrão X de pessoas. E eu não conseguia usar. Essa é uma verdade que talvez eu nunca tenha dito em público. Eu não conseguia usar todas as peças. Era uma marca daquelas que a gente tinha, que eu não vou falar qual também, mas daquelas que a gente tinha que eu conseguia usar, porque não encaixava no meu corpo, não fazia sentido para mim. E aquilo começou a me intrigar. Então... ali eu tive contato, ali eu comecei a refletir. Quando eu tive contato com a parte burocrática também, eu acho que foi muito importante olhar com esse olhar de fora. Ui, gente, desculpa. Olhar com esse novo olhar, né? E ali eu comecei. Então, depois de um período, eu disse, olha, preciso fazer uma coisa diferente. Fiquei ali também 3 anos, agora eu não vou saber dizer exatamente. E se vou fazer um curso, não sei nem o que é. Essa parte eu lembro. Eu tinha voltado eu morei um tempo em Balneário Camboriú. E quando eu voltei, tu já trabalhava na loja de roupas. Quando tu chegou, eu lembro de uma manhã que tu chegou, vamos me inscrever nesse curso aqui. E seja o que Deus quiser, tô indo para Porto Alegre. Acho que foi em Porto Alegre. Foi em Porto Alegre. Eu lembro que ela chegou, tô indo lá para Porto Alegre fazer um curso. E tu falou que era um curso de consultoria de imagem. Consultoria de imagem. E daí antes que ele me perguntava o que tu tinha ido fazer. Foi fazer curso de moda. Eu falava assim, foi fazer curso de moda, alguma coisa. Nem o pai fala, né? Fazer um curso de moda. Não me pergunto, só sei disso, o resto eu não sei. Eu lembro que eu respondi uma caixinha de pergunta tua que olha só como quando tu estava em Porto Alegre fazendo curso, tu publicou um stories, alguma coisa, e me perguntou, alguém sabe o que estou fazendo aqui? E eu, irmão, mandei na caixinha de pergunta, moda, curso de moda. E tu errou, né? Simples assim. Simples assim. Então não falo mais sobre isso. Ali eu tava começando a entender também. Eu ainda não tinha esse conhecimento de diferenciar uma coisa da outra 100%, né? Nos meus primeiros cursos, primeiras formações, foi sim, muito mais direcionado à moda. Então, as minhas professoras no início da carreira foram pessoas mais direcionadas ao styling da coisa, né? Então a gente, que é o serviço que direcionado para quem não conhece a área, é um serviço mais direcionado para pessoas famosas, por exemplo, né? Então isso, todos os famosos que você conhece, eles têm alguém por trás criando as composições. Aí é um outro tipo de serviço, que aí a gente pode ver que é muito caracterizado, né? Para aquela situação, a gente vai lá e escolhe aquela melhor opção. Não é isso a consultoria de imagem que eu aplico, pelo menos. Pode ser, a depender do profissional que está aplicando, mas não é isso que eu aplico. Então, engraçado que sempre tive esse posicionamento, né? Mesmo quando eu não sabia exatamente, eu tinha aquela pulguinha atrás da orelha de que não era com moda. Eu tava lá fazendo aquele curso de moda, mas não era com moda que eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar com essa... Eu nem sabia na época o que eu queria exatamente, né? Mas eu acho que eu fui descobrindo com o passar do tempo como eu me desenvolvi, e a roupa foi essa ferramenta. Então, mesmo ali na loja, tendo esse contato, eu comecei a usar algumas coisas diferentes aos poucos e ver que, putz, e isso é uma coisa que acontece bastante, né? Quem sou eu? O que eu gosto mesmo? O que eu gosto mesmo de usar? Mas eu me senti tão bem nessa peça que eu nunca tinha usado, que eu nunca tinha testado. Então, ali eu comecei a ter esse contato, e aí foi a partir da roupa que eu comecei a me desenvolver.
que eu comecei a ter mais segurança, que eu comecei a gostar mais do que eu via no espelho. Eu pensei, nossa, isso realmente tem valor, né? Isso realmente causa alguma coisa. Então, eu vivi o meu processo primeiro, obviamente, fui o meu próprio case de sucesso, me desenvolvi, comecei a entender que existiam outros pilares aí também, como comunicação, postura. Então, aquela que eu ficava assim, eu posto muito no meu Instagram as fotos de antigamente, né? Gente, só faltava esconder assim, né? Então, o cabelo aqui tapando tudo, frente. A postura, comunicação. Se me pedisse pra falar meu nome, eu acho que eu chorava. Fugia. Então, eu me desenvolvi a partir da roupa, mas nunca é só sobre roupa. Então, foi assim que começou o meu contato com a moda, então, e com a consultoria de imagem. Mas tu começou, quando tu começou, tu fez eu não sei se tem relação, deve ter relação em tudo junto, mas tu fez mais de algum curso. Quando tu começou, tu fez colorimetria pessoal. Uhum. E daí, coloração pessoal. É a mesma coisa, colorimetria, coloração, tudo a mesma coisa. E daí tu foi trocando o processo, tu ainda continua, eu sei que ele, com certeza ele vai agregando, né, um em cima do outro. Hoje tu tá em mentorias, né, consultorias, mentorias, mas tu começou com outra coisa, ainda segue esse... Sim, eu lapidei, obviamente, serviços, mas eu comecei com consultoria de imagem e coloração pessoal, tá? Aqui acontece algumas confusões pra gente entender o que é uma coisa e o que é outra. A coloração pessoal é aquele teste com os tecidos para descobrir a cor que mais valoriza a nossa beleza, que é um teste muito valioso, é um teste de muita técnica, tá? Então a gente descobre, cada pessoa tem uma característica de pele, a gente descobre as cores que mais valorizam aquela beleza, tá? Seja pra gravar vídeo, para ser uma cor que valoriza a sua beleza, para maquiagem, cabelo, enfim, para todas essas situações. Então, eu sou especialista em coloração pessoal, inclusive eu me formei com a pioneira em coloração pessoal aqui no Brasil, então eu tenho uma formação bem aprofundada em coloração pessoal. É um dos serviços que eu aplico. Não é o carro-chefe, sabe? Não é o serviço maior. Ele é uma opção, eu não gosto de dizer menor. É um pacote de um encontro com uma entrega, obviamente, bem completa, mas é um encontro. Essa mesma coloração pessoal, ela está dentro de uma consultoria. Tá? Então, é uma das etapas da consultoria. Então, você tem a opção de contratar uma coloração pessoal separadamente ou viver um processo completo. A consultoria de imagem, hoje eu chamo mais como consultoria de estilo. As pessoas não diferenciam o que é uma coisa e o que é outra, porque a gente está falando muito do âmbito pessoal. Tá, então a gente tem a coloração pessoal, a gente tem a identificação de estilo, que não é aquela identificação de estilo padrão que a gente vê dentro das consultorias de imagem. A gente tem armário, tem todas essas coisas, né? Montagem, parte mais pessoal, para que você sinta mais satisfação, que você consiga olhar no espelho, gostar do que tá vendo e comece o mesmo passo também que eu vivi lá no início, né? Comece a se desenvolver a partir disso, porque a roupa ela tem total relação com nossa autoestima. Então a consultoria de estilo é voltada a isso. Há cerca de 1 ano e meio eu comecei então com mentorias, né? Porque aí, como a gente falou já anteriormente, uma coisa está totalmente ligada à outra. Eu me desenvolvi a partir da roupa, mas não foi somente a roupa. Então, a comunicação... Me mandou uma mensagem esses dias dizendo assim, nossa, como tu mudou a tua comunicação, né? Então, eu fui me desenvolvendo em confiança, em segurança e fui me formando também, eu fui atrás de novas formações, ao passo que eu tentava melhorar isso em mim, porque afinal eu era uma empreendedora e eu precisava trabalhar isso. Eu fui descobrindo que eu tinha potencial para outras coisas além da consultoria só de estilo, né? Então, depois de muitas formações, eu comecei também com os processos de mentoria, que por cerca de 1 ano eles ficaram em off. Então, a pessoa me procurava, a gente conversava, eu identificava que era aquilo que ela precisava. Não era um processo de consultoria só de estilo pessoal. Aqui a gente está falando para a mentoria, ela é específico para público empreendedor. Então, para público que tem uma marca profissional ou que pelo menos está com a estrutura da marca pronta e quer começar. Que a gente trabalha o posicionamento profissional dessa pessoa. Então, desde a roupa até comunicação, posicionamento, universo de marca. Não é a parte do marketing, tá? É diferente. É a pessoa, para que essa pessoa consiga sustentar essa marca e levar essa marca. Então, hoje, meu maior artigo de vendas é a minha imagem, né? É isso que a gente faz dentro de um processo de mentoria. Tanto a confiança como também que a pessoa consiga vender, então, a marca, vender o serviço através da imagem. Então,
por cerca de 1 ano isso ficou em off, eu não divulgava, né? E eu tive muito feedback, muito resultado depois que eu validei todo o processo, então, que eu trouxe. Hoje eu divulgo, né? Quando eu falo em off é atendendo sem divulgar, né? Hoje eu divulgo, hoje é um dos meus pacotes, então, dentro dessa esteira de produtos. Eu vi no teu Instagram ali, pra mim foi claro que todas as tuas postagens são legais, eu fico lendo as legendas ali, tudo é o poder que tu passa, tu transmite aquilo, né? E até eu gostaria de me vestir assim, que tu chega num lugar... Acho que a gente precisa fazer uma consultoria de imagem. Vou fazer uma consultoria de imagem. Mas um dos casos assim que eu vi, que pra mim foi o que mais me chamou a atenção, foi talvez há uns 2-3 meses atrás ali, que tu fez uma consultoria com... Eu sei do que tu vai falar. Com uma mulher que ela é agricultora, né? Uhum. E pra mim me chamou muita atenção, porque ela era nítida a diferença dela ali, depois que ela passou pelo processo, né? Como que ela consegue, dentro do trabalho dela, essa que é a minha, sabe, que mais me chamou a atenção, dentro do trabalho, ela trabalha na roça, né? Vamos dizer assim, né? Ela trabalha no interior. É o trabalho braçal, né? Trabalho braçal, né? A gente sabe que exige força física, que, né? Ela consegue, como que ela consegue transmitir isso, assim, ou ter que mudar, assim, ó, não, agora eu tô no trabalho. E daí, cara, pra mim, olhando assim, foi muito legal. Mas até hoje eu fico pensando assim, como que ela consegue ter aquela presença, né, aquele poder, que foi que a gente falou, de entrar numa sala, de chamar atenção, assim, de tu ver. E tu não diz nunca que ela trabalha no interior, que ela é agricultora. Aí... Olha só, muita gente não tem coragem de perguntar quando eu posto essas... Não costumo postar muito essas transformações. No caso dela, sim, foi um caso literalmente da água pro vinho, né? Então, a transformação foi... Sempre é evidente, mas naquele caso foi gritante, não foi evidente, foi gritante. Então, foi uma diferença muito grande. Mas muita gente não tem coragem de perguntar. E uma pessoa me mandou, quando eu postei essa transformação, a seguinte pergunta. Ok, muito linda, mas ela vai conseguir usar esse tipo de roupa na realidade dela? E eu postei essa pergunta, tirei a fotinho da pessoa que perguntou, por mais que eu sei que a pergunta não foi uma pergunta por curiosidade mesmo, tá? Inclusive, essa pessoa é uma cliente minha também. E aí, eu postei essa pergunta e ela mesma, a cliente, então, a agricultora, respondeu: é óbvio, porque foi tudo pensado e eu nunca estive mais feliz. Foi essa a resposta dela, eu tenho aqui até. Então, aqui entra a questão de que a consultoria de imagem não é... Imagina se eu coloco a pessoa... Vamos pegar ela como exemplo, né? O nome dela é Carla. Ela autoriza, né, que eu fale, porque ela autorizou eu postar. Então, eu pegar a Carla e vestir lá ela com uma roupa que tá na moda, super tendência, que a gente viu lá em São Paulo num desfile. Gente, não vai fazer sentido nenhum, ela não vai se identificar, ela não vai conseguir sustentar aquilo. Então, a consultoria de imagem é para que a gente consiga pensar em você. Não tem como pensar, é fulana de tal e aquilo que tá na moda e aquilo que não tá. A gente identificou, a gente viveu um processo muito profundo de identificar onde estava a insatisfação. Ela não se identificava, ela não se enxergava como mulher, ela se enxergava assim, ela não conseguia olhar no espelho. Ela não gostava de olhar no espelho. Por quê? A gente vê, é cultural, e a gente sempre vai carregar coisas dos nossos pais. Então, a relação dos nossos pais com a roupa reflete em como a gente se enxerga hoje. Então, isso é em 95% dos casos, tá? Essa insatisfação, esse medo, às vezes, de ousar... Sabe aquela história, né, essa é a roupa de sair? Sim, tem uma calça de sair. A calça de sair. Não é... Eu não gosto... que eu tô hoje, eu tenho uma calça de sair, eu tô usando hoje. E a gente faz isso, a gente aplica isso. Não é um problema, porque a gente sabe que a gente vem de uma... nesse caso, essas pessoas que falavam isso, é porque vem de uma estrutura mais carente, antigamente, né? Então, a gente escutava isso também. Tinha a roupa de sair, a roupa do domingo, a roupa... Então... A roupa de na missa. Exato. Não é errado, a gente não tem que culpar os nossos pais por isso. Era uma cultura diferente, um momento
muito diferente. Só que a gente aplica tanto isso que chega no momento aqui na vida adulta que a gente tá um trapo. Que a gente passa todos os dias na frente do espelho sem se enxergar literalmente como a gente é. E isso é inconsciente. Eu faço psicologia também. Essa é uma informação muito importante porque é algo que eu gosto de trazer para dentro dos processos. Não como um atendimento psicológico para não causar polêmica. Não é um atendimento psicológico dentro das consultorias, até porque eu ainda não estou formada, estou perto, mas não estou formada, mas eu uso muito desse conhecimento para conseguir compreender onde está o problema. Então, no caso da Carla, a gente viu que tinha essa questão pessoal aí, né, familiar, e ela nunca teve a família nunca se preocupou, ela nunca teve essa preocupação, mas ela não se enxergava mais como mulher. E chegou ao ponto do marido dela dizer: acho que tu precisa fazer uma consultoria. Precisa ir atrás. Não sabia dizer exatamente o que. Ele disse assim: acho que tu precisa ir atrás de ajuda. Acho que tu precisa investir nisso. Então ela me conheceu, ela mostrou e ele super apoiou. Isso eu achei muito legal. Até inclusive a gente teve uma troca bem interessante porque os maridos precisam apoiar nessas situações também. O relacionamento melhora. Porque com certeza, porque é a forma que a pessoa está se enxergando. Se ela não está feliz com ela, né, eu imagino como é que vai estar feliz dentro de um casamento. Tu transfere aquilo, né? Se tu tá estressado, é energia, a tal da energia, né? Exatamente. E aí, assim, a pessoa mesmo acaba sentindo a tua energia negativa e a pessoa não vai nem arriscar te elogiar ou te fazer um comentário porque você não tá legal. Então, ela viveu um processo bem transformador, mas tudo que a gente pensou ali, por exemplo, a gente selecionou algumas peças em alfaiataria porque ela é uma mulher que gosta muito, e pensa numa mulher forte, ela é uma mulher com muita presença e ela gosta de comunicar essa sensação. Então a gente trouxe peças que comunicam essa mensagem, mas obviamente, gente, não existe como a gente pensar em no trabalho a gente precisa fazer algumas adequações, essa é a verdade. Não adianta a gente querer que, no caso dela, ela tenha é como a gente chama de dress code, né? Quando a gente está falando de regras de um ambiente. Todo ambiente possui uma regra. Então, no caso dela, ela tem roupas que ela não vai conseguir usar no trabalho, ela não vai óbvio, ir né? de salto alto, blazer off, que foi a foto que eu postei, e a calça off, fazer o trabalho dela. A gente inclusive fez a revisão de armário. Ela era desejo dela tirar grande parte das peças. Não é algo que a gente sempre faz, mas no caso dela a gente viu que era viável, então a gente tirou muita coisa e a gente selecionou as melhores peças para ela ir trabalhar. Então ela vai trabalhar. O que mudou? Quando ela chega em casa, ela fez o trabalho dela, ela cumpriu o trabalho dela, ela volta, toma banho, troca de roupa e põe uma roupa, pode ser pra ficar em casa, mas uma roupa que ela gosta. Às vezes é só a gente trocar a camiseta que você tá usando. Às vezes é isso, pra você se identificar, entende? Só que precisa ter esse conhecimento do que faz sentido no estilo. Esse pra mim, assim, olhando no Instagram, que eu acompanho, assim, em todos os casos tem uma nítida diferença, mas esse pra mim foi, que nem tu falou, foi gritante, assim, foi... É um negócio incomum, né? E até porque quando a gente fala pessoa mais que tá mais no interior, às vezes nem tá ligando, né? Cultural, né? É cultural. Cultura, assim, eu acho que todo mundo tem que pensar nisso. Eu tenho muitos clientes que moram no interior. Lá em 3 de Maio a gente tem um público muito grande de agricultores, né? Acho e eu que tenho toda a muitos nossa clientes. região aqui, né? Acho que aqui também, né? É maior. Mas eu tenho muitos clientes assim, e eu acho que a gente tá mudando a cultura, assim como a nossa própria cultura de entender o que é uma consultoria, entende? Não é porque mora no interior. Eu acho que todo mundo... A gente tem uma cultura de que a consultoria de imagem era para um tipo específico de pessoa, que eram os famosos, enfim, celebridades. A gente está desconstruindo isso. Então, aqui está chegando, a gente está enxergando, a gente está vendo essas possibilidades, e quando a gente olha com essa... de satisfação pessoal mesmo, com esse olhar de satisfação e de crescimento pessoal e profissional, a gente vê que, na verdade, o que a gente precisa é desconstruir algumas coisas que a gente escutou. Mas cada pessoa é uma coisa. Eu, às vezes, eu tenho eu tenho uma barbearia, né? Eu te fazer uma pergunta, eu ia fazer também, agora eu tenho uma barbearia. Eu tenho uma barbearia, às vezes eu passo na frente do espelho, olho assim, eu tô com o cabelo desse tamanho, a barba... Hoje eu não consegui fazer a barba, por exemplo, mas hoje, por questões daqui, né? Mas, cara, eu olho assim, meu Deus, cara, como que eu vou atender uma pessoa, falar que eu tenho conhecimento suficiente para deixar ela bem arrumada, bem ajeitada, e às vezes eu tô virado num... Chegamos num ponto que eu gosto. Meu Deus, eu olho assim e digo, cara, não, isso não é possível. E eu me sinto mal. Só que também, às vezes, no dia a dia ali,
se tá, às vezes não tem tempo, simplesmente não tem tempo. A imagem é isso também, entende? Assim, a gente precisa ter consciência e você precisa vender o teu trabalho em todos os lugares que você vai. Então a pessoa tem que olhar pra ti e sentir confiança vou confiar nele pra fazer meu cabelo. Agora ele tá com o cabelo um caos, no mínimo. Se eu não te conheço, na primeira impressão eu vou desconfiar. Vou dizer, Sim. Que barbeiro é esse, né? É inconsciente, eu não vou pensar em fazer esse julgamento. Só que ao mesmo tempo, quando a gente fala em imagem, existe um ideal de que eu preciso estar impecável o tempo todo. Gente, eu falei pra eles antes, a minha unha não tá muito legal, tomara que não apareça muito no vídeo. São coisas naturais da nossa vida. Eu não consigo estar penteado o dia inteiro, eu não consigo estar com a roupa 100% passada o dia inteiro. Hoje estava calor, todo mundo suou um pouco. A gente precisa fazer o básico bem feito. Então, não é um problema, por exemplo, se a unha não tá impecável todo dia. Se o teu cabelo tu não consegue cortar... Ai, gente, veio um mosquitinho aqui. Se o teu cabelo você não consegue cortar toda semana, por exemplo, que eu acho que tem que ser toda semana. Eu, pelo menos, tenho que ser toda semana agora. Mas se você manter... Não pode ser tudo, entende? Eu tô com a roupa desleixada, eu tô com o cabelo um caos, eu tô com a barba por fazer, eu tô com as unhas sujas, eu tô com... Sabe? Não pode ser tudo isso. É um combo a gente chama de ruído de imagem, né? Isso é ruído de imagem. Então, para as mulheres, o esmalte saindo. Eu sabia que não ia dar tempo, então eu tô com esmalte nude, não aparece tanto. A gente pode fazer coisas, o mínimo, né? Isso é o básico. Isso não é nem, assim, o processo de consultoria por inteiro, porque isso é o... feijão com arroz. É o mínimo que dá pra... lavar o cabelo. Só de lavar as mãos e tá com o cabelo. Exato. Não fazer o... Passar um desodorante. Isso é o mínimo. Eu sempre digo, cara, o cara já não é muito bonito, basta não feder. Se tu não tá fedendo, tá bom. Né? E tu sabe que quando a gente fala em mentoria, a gente fala em estratégia de imagem, a gente fala em posicionamento profissional, esse é um dos pilares. O ser humano é guiado 100% por símbolos e por sensações. O próprio símbolo, ele gera uma sensação. Então, quando a gente fala em marca, a gente pode pensar em cheiro, a gente pode pensar em elementos, a gente pode pensar em gestos, a gente pode pensar em muita coisa, né? E até o cheiro pode ser intencional. O cheiro que eu tô escolhendo pro escritório é intencional. Quando ele estiver pronto. Eu tô lendo alguma coisa sobre isso aí também, tá bem interessante. Até eu conversei com o nosso diretor ali, eu disse, cara, faz isso. Tá escondido ali, mas ele tá ali. É o mais ativo, inclusive. Eu falei, não, faz assim, porque assim é a psicologia do negócio, não sei o que. E ele falou, eu fiz isso justamente por causa também vi essa questão do psicologia. Tudo, uma cor que tu vê na rua, num restaurante, qualquer coisa, tudo tá influenciando. E a gente não percebe, né? Absolutamente o tempo todo. A embalagem da bolacha que você vai comprar no mercado, ela não foi pensada assim, porque o cara gosta de amarelo. Ela foi pensada com intenção. Qualquer coisa. A tampa da garrafa não é assim, por acaso. Os grandes cases de sucesso hoje, que a gente vê, até filmes e coisa, cara, é total. Tu vê muito isso, né? A psicologia por trás de tudo, assim, desde do jeito que ele pega uma coisa para te mostrar, até uma vírgula de uma cor diferente na logo lá do. Existe. Tudo tem estratégia. Tudo. Nada é feito jogado, assim, eu vou jogar lá e vai dar certo isso aqui. Os vídeos, as pessoas que estão fazendo sucesso hoje em dia, tudo é intencional. Absolutamente nada, principalmente nas redes sociais, absolutamente nada do que aparece ali é por acaso. Mas a gente também precisa ter, é algo que eu prego muito, bato muito nessa tecla. Quando a gente faz uma estratégia de imagem, quando a gente desenha um posicionamento profissional, hoje eu estava fazendo isso até, amanhã eu tenho que apresentar um posicionamento para uma mentorada minha. Para uma marca X. Não adianta eu querer passar para ela, na comunicação, por exemplo, que é o que a gente falou, né? Eu posso seguir um arquétipo, eu posso seguir um posicionamento aqui ideal, que seria o ideal para aquela comunicação, mas se não for as pessoas vão cansar, elas vão olhar assim, não quero ver isso aqui, é pura mentira. É pura mentira, porque o nosso cérebro, ao mesmo tempo que ele processa as informações de forma inconsciente, ele sabe o que é verdade e o que não é. Ele consegue diferenciar. Então, se eu ficar falando de um jeito que
Não passa confiança. Começa que não passa confiança e já... As pessoas não tu não consegue vender o teu produto, né? Exato. Então, o posicionamento, ele precisa carregar a tua essência, ele precisa carregar a tua história. Então, se você não é acostumado, você falou da vírgula, eu lembrei disso. Às vezes a gente fica muito focado na vírgula e não olha pro todo, né? Não faz diferença se a vírgula tá ali ou não. Você precisa saber o que você está comunicando. Essa é a chave de tudo. Você tendo essa consciência, então, por vezes, aqui na conversa que a gente está tendo, eu sei para onde eu quero direcionar. Eu sei que mensagem eu quero trazer, mas eu não deixo de ser eu. Porque a minha estratégia de imagem, ela é sustentável a longo prazo. Então, tudo aquilo que eu prego, eu preciso que seja no meu dia a dia também. O vestir também precisa ser assim, né? Sim. Precisa carregar todos os dias. No caso da Carla, precisa ser algo fácil para ela fazer. Não pode ser algo assim, eu quero comunicar seriedade, então eu vou sentar assim e ficar assim. É tudo hoje, na verdade, a gente diz muito assim que nada pode ser muito engessado também, né? Então, tu não pode simplesmente querer achar que entra aquilo que tu falou antes, acho que mais de uma vez até, que não segue um padrão, né? Então não adianta, é que nem a gente conversando aqui no podcast, e uma das coisas que eu tava mais preocupado antes ali, é não parecer que tô nervoso. Engessado, não, nervoso eu tô, não tem como eu tô toda hora aqui secando a mão. Secando, suando, escorrendo suor nas costas. Mas eu não queria chegar aqui, e ler Ana assim, assim, assado. E daí tu responde. Eu ia sair correndo porque eu não consigo. Tu não, né, essa aqui é a questão do padrão, tu não seguir esse padrão, tu se tentar ser o mais natural possível dentro daquilo, que tu consegue. Que tu pode ser intencional e ser você. As duas coisas são super possíveis. Perguntar uma coisa que tu falou ali, que tu falou assim, o meu negócio de consultoria está em ascensão. Dentro do mercado hoje, mercado como um todo, tu já falou que ele está em ascensão, está todo mundo começando a conhecer, algumas pessoas estão indo atrás, isso e aquilo. Tem alguma coisa que tu tem em mente, assim, caso dê um boom no teu negócio, assim, cresceu muito, o que tu faria, assim, no mercado em ascensão? Como que tu vai... Se eu tenho um projeto ou se isso acontecesse hoje? Não, é porque nada vai ser assim, amanhã eu vou estar cheio de né? Mas assim, tu falou, o mercado está em ascensão, o mercado está subindo. Tu consegue sozinha, porque tu trabalha sozinha, né? Tu não tem funcionários. Consegue diretos, sozinha... não, né? Mas eu tenho algumas pessoas que me auxiliam. Tem outras pessoas que te auxiliam. Então... Mas o mercado de trabalho hoje do teu negócio está, então, só fluindo. A primeira coisa tá indo. A primeira coisa que eu faria, independente do... Eu acho que aqui entra um ponto muito importante. Eu acho, e convivendo com muita gente de áreas diferentes, não só aqui na nossa região, em outras regiões também, que eu viajo para eventos, eu gosto de participar desses eventos, todos os nichos estão em ascensão. Todos. Não tem um nicho que não está crescendo hoje em dia. Só que aí entra o pulo do gato. Todos os nichos estão crescendo, a gente tem maior visibilidade, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Né? Então, a gente precisa se diferenciar desses 200 profissionais na mesma área. Então, quando eu comecei aqui na região, eu acho, na época, acho que tinha uma consultora de imagem. Hoje, não sei te dizer quantas, mas tem várias. Então... a gente precisa se diferenciar de uma forma ou de outra. Falando no crescimento, falando dos dois lados, né? Tanto do projeto, de ter um planejamento, eu tenho. E eu acho que eu tô muito próxima disso já, porque eu venho construindo há um bom tempo. Obviamente, eu acho que não existe uma linha de chegada, né? Eu quero crescer, alcançar, transformar mais pessoas, né? Então, nesse ponto, eu tenho sim, eu idealizo algo. Agora, vendo pelo lado empresarial da coisa, já que você trouxe a questão de trabalhar sozinha, pensando em um mercado em ascensão, e para quem está começando como eu presa, eu faria diferente. Agora estou mudando, mas eu teria me tornado uma empresa antes e não teria ficado tanto tempo sendo eu presa. Porque assim... eu presa é um termo muito legal, porque a gente vê muita gente. Eu sou assim também, várias vezes, de muito tempo, e tu não consegue se desencilhar daquilo, né?
sabe o que acontece? A gente tem um pensamento, eu acho todo mundo que empreende vai se identificar. A gente tem um pensamento assim: eu ainda não tô no patamar de contratar um funcionário. Eu ainda não estou... Não, mas olha só, isso aqui que tá entrando a mais, se eu contratar alguém, vai direcionar tudo para aquela pessoa. E a gente não tem o pensamento de que o profissional que vai entrar trabalhar contigo, ele precisa ser tão bom, você precisa se identificar tanto com ele ao ponto de que ele vai triplicar o teu faturamento. Então, o profissional que entra para trabalhar contigo, ele não entra para tirar o resultado que você está tendo, o lucro que você está tendo. Ele tem que agregar, né? Ele entra para fazer com que teu lucro fique pelo menos 2, 3 vezes maior. Então, é um pensamento que eu tinha. Muito medo. Meu Deus do céu. Eu não tenho nenhum funcionário contratado meu, direto, mas eu tenho pessoas que me auxiliam. Então, em coisas que eu posso delegar, né? O processo de consultoria eu não consigo delegar. Mas é um projeto também tornar isso, que foi o que eu comecei a enxergar. A empresa Ana Machado, ela precisa continuar funcionando quando a Ana Machado não está. Esse que é a maior dificuldade que eu vejo. Quando a gente está começando, cara, isso prende muito, porque a gente acaba ficando muito tempo e eu tinha muito esse pensamento assim de, eu não posso ir lá fazer tal coisa, primeiro porque eu vou gastar, segundo porque vai estar fechado e eu não vou estar faturando. Então, além de eu gastar dinheiro, eu não vou estar faturando, né? E eu vejo muita gente assim também em todo lugar que o cara vai, né? Uma empresa, principalmente com pequenas empresas, uma empresa que está mais consolidada, ela já tem. Para quem está começando, eu vejo muito cometer esse erro, né? E assim, outra questão é que quando você delega algumas coisas, é moda falar, delegue as suas tarefas, né? Não é tão fácil e não é romântico como parece, né? É muito difícil a gente delegar. Eu não consigo delegar a tarefa de passar orçamento. Não consigo. Eu preciso conversar. Eu olho o tempo que isso demanda. Eu preciso conversar com cada cliente, passar o orçamento, entender aquela pessoa também. Não posso simplesmente jogar o orçamento para ela e pega aqui esse orçamento, né? Então, isso é algo que eu não consigo fazer. Mas outras coisas eu já consigo delegar um pouco mais. Só que esse tempo que eu sei que vai chegar ao ponto onde eu vou precisar, já tô chegando, é uma meta pro ano que vem assumir esse compromisso público. Eu vou delegar a parte dos orçamentos. Alguém vai fazer esses orçamentos para mim. Porque o tempo que essa pessoa, que eu vou ter de sobra, o tempo que eu passo fazendo isso, que é uma das coisas que mais toma tempo, eu posso ser estrategista da minha empresa. E aí eu consigo ter mais resultados. Enquanto eu não tenho tempo, eu não tenho resultado. Eu não consigo sair daquilo. Não tenho resultado, não. Eu não consigo ter mais resultados. Eu vou ter aquilo limitado. Tu vai chegar num... exatamente o que eu ia comentar. Tu vai chegar num limite. E esse limite que vai ser o brabo depois difícil de quebrar, né? Porque tu vai ter tantas horas do dia só para fazer orçamento, outras tantas horas do dia para atender. O dia tem 24 horas, tu tem que dormir, tu tem que ir na academia, tu tem que malhar, tu tem que fazer... Sim. Então, ou tu para de viver e vai só trabalhar. Ou fica 24 horas trabalhando. É uma dica. Porque é na hora. Não é emagrecer, foi, não sei. Mas relacionado a você organizar os pensamentos, porque às vezes a gente pensa, cara, eu preciso resolver esse perrengue aqui. O problema nem sobra, é normal. Beleza? Preciso resolver esse problema, só que. Aqui vai embora. Contar a história depois. Falhou aí, caiu a nossa rede, mas já tá tudo certo, voltamos. É que
vocês não imaginavam que ia ter tanta fala, né? Vocês acharam que eu falava pouco. Não, mas cara, não, mas é muito legal, assim, de ver. Eu, como te conheço desde sempre, né? Mas a tua mudança fisicamente, né? Fisicamente foi absurdamente grande. Absurdamente grande. E tu tava falando sobre exercícios, agora tu começou a fazer. Cara, ela não gostava de fazer nada também. Isso eu vou dizer. Corria, mas nunca gostou de academia? Não gosto de academia ainda, assim. Não gosto. Não é que eu não gosto da academia. Eu gosto da academia, mas não tenho muita paciência. E não era muito se exercitar, assim. Tu corria, depois ali, mais tarde começou a praticar algum outro exercício de corrida, caminhadas. E agora tá competindo em CrossFit. Meu Deus. Gente, todo mundo me assistindo sábado em Horizontina. Bora, você vai fazer que nem eu. Joguei um torneio de pádel ali, só passei vergonha. É pra dar risada, tá? A gente é a primeira Na verdade, eu participei de uma corrida já na vida. Mas aqui entra um ponto muito importante, muito interessante. Que bom que você trouxe isso. Eu sempre gostei de exercício. Mas eu fui desacreditada por uma pessoa que disse que eu era muito desengonçada. Eu sou desengonçada. Mas eu posso me desenvolver. Eu posso tentar. Tudo é prática, tudo é exercício. Então, essa pessoa me falou por muito tempo que eu não prestava, nessas palavras, não prestava para exercício, que eu era muito desengonçada, que eu era gordinha, que isso, que aquilo. Então, quando eu comecei a correr, e eu descobri que eu gostava de correr. Eu sempre fui aquela que ficou assim, eu nunca era escolhida para jogar, eu nunca, na escola, na época de escola, eu me escondia lá porque eu já sabia que eu não ia ser a escolhida. Então, isso ficou como um trauma mesmo. E quando eu comecei a correr, eu corria escondido. Eu corria, tipo, pode lembrar, tu morava com a gente ainda. Morava com o pai e com a mãe ainda. Eu corria de madrugada, ou à noite. E era inconsciente. Hoje eu tornei isso consciente. Eu sei que era porque eu tinha vergonha. Sabe o que é passar, assim, atrás das árvores? E na minha cabeça, aquele comentário assim: nossa, como tu corre feio. Nossa, como tu corre desengonçado. Não é a pessoa mais bonita do mundo correndo, é desengonçado. Mas eu consegui me desenvolver. Então, quando eu me permiti viver isso, o CrossFit, lá em Balneário Camboriú, quando você morava em Balneário Camboriú, eu fui um CrossFit, tinha perto, se eu não me engano, era perto tinha da perto de casa, né? E eu assisti um pouco porque eu morria de vontade de ir no CrossFit. Só que eu não tinha coragem, porque, gente, não é pra mim, jamais, desengonçada do jeito que eu sou. Então, quando eu comecei aí, eu gostei. Estamos há 4 meses ou 5 meses fazendo CrossFit e já estamos indo pra primeira competição. E é assim. Não, às vezes a gente é desacreditado, mas a gente precisa confiar naquilo que gosta. Foi muito rápido esse teu passo aí. Tava ali do nada, começou a competir agora. Tava ali só fazendo lá. Vem eu acho que é aqui, por superação conhece. Que eu vou nessa competição, sabe? Mas o CrossFit tem disso, né? Exato. Tem essa... Pra dizer pra mim assim, ó, eu não sou a pessoa mais forte, obviamente. Força zero, né? Sabe que uma vez, eu não sei se na época que tu fez carteira de motorista tinha teste de força? Não me lembro. Na minha época tinha teste de força. Muita gente fala que não teve esse teste de força. Mas eu tive teste de força e eu não passei no teste de força. Não conseguia dobrar a direção. Não conseguia. A direção elétrica. Sabe e ela aqueles alicates que inclusive a gente vendia parecido lá no Paulinho Ferragens? Alicate de bateria de carregar, assim, de carro, né? Era tipo aquilo, e tu tinha que apertar e subia uma flechinha assim. E aí não lembro o nome dele, mas o médico que estava ali fazendo a avaliação, ele estava olhando pro aparelho e ele dizia assim: pode apertar. Tá. Pode apertar. E quando ele me olhou, eu tava assim, apertando já. Fazendo zero força. Então é algo que eu estou desenvolvendo. Não, a gente tem que... Tudo é prática, né? Não adianta. Desde o empreender, tudo, a gente passa por muito perrengue, a gente passa por muito problema, até tu descobrir o que né, os caminhos que tu tem que seguir, o que tu tem que mudar, o que eu fiz de errado. Posso fazer uma pergunta? Pode. Já que a gente está falando sobre empreendedorismo, se tu pudesse dar uma sugestão, uma dica para quem está começando a empreender de algo que tu já passou, sabe? Assim, tu teve essa experiência e tu vai sugerir para alguém hoje, tu vai dar uma dica para alguém que chegou aqui, eu quero começar uma empresa, o que tu acha? O que tu diria?
Cara, eu como uma pessoa que eu nunca gostei de carteira assinada. Nunca gostei. Então eu diria, indiferente do que fosse, eu ia dizer, cara, vai. Mesmo que eu não tenha conhecimento nenhum na área, tenta. O sol nasceu para todos. Eu nunca gostei disso. Nunca gostei de eu sempre tive essa coisa de meu tempo máximo eu já descobri que é 2 anos numa coisa. Agora eu tenho 2 anos, eu tenho que mudar de endereço, 2 anos eu tenho que fazer uma coisa, 2 anos eu tenho que criar um podcast, 2 anos daqui 2 anos vai ser outra coisa. Eu tenho isso só nos móveis da casa. Os móveis da minha casa precisa mudar de lugar. Mas se alguém viesse hoje pedir uma dica respondendo, eu não saberia, depende do setor, né? Eu não saberia dizer assim, dica agora, assim. Mas assim, um erro que tu cometeu, que tu se arrepende de ter cometido empreendendo e que tu ia dizer pra pessoa, só não faz isso. Só não faz isso, porque eu fiz e deu merda. Eu acho que no início eu dei um passo maior que a perna. Eu acho que entender aonde que tu tá, até onde tu vai saltar. E aquela velha história de tu pisar e saber testar um pouquinho antes de se atirar. Eu acho que é a principal coisa que eu falaria hoje, assim. Eu acho que eu também, eu nunca dei um passo maior que a perna. Eu tenho coragem, eu tenho consciência também, ao passo que eu tomo as decisões. E até por vezes eu acho que eu penso demais naquela decisão, sabe? Porque eu não quero arriscar tudo que já deu certo. Mas é algo que às vezes é tentador, né? Principalmente quando a gente tá começando. A gente quer começar e a gente quer ter o melhor escritório, a gente quer ter a vida dos sonhos, e a gente acha que na outra semana vai estar ganhando o dinheiro que a gente sonhou pra vida. Teve uma frase que tu falou também que há um tempo atrás, nós estávamos conversando, tu falou: eu não quero ganhar dinheiro, eu quero fazer dinheiro. Porque quem ganha dinheiro é criança. Olha só que legal. Vai um corte aí. Essa foi um ensinamento que eu aprendi. Tudo que eu lembro o livro aquele do Pai Rico, Pai Pobre, que ele tá no livro ele tá cunhando as moedinhas, né? Que o pai fala, não, você tem que fazer dinheiro. Ele começa a derreter chumbo para fabricar o dinheiro, vamos dizer assim. E é literalmente isso, né? Eu sou uma pessoa que trabalha com intenção, né? Então eu sei que tudo é intencional. Ao passo que a gente fica falando isso, a gente não torna consciente. Mas, preciso ganhar dinheiro. Quem é que ganha dinheiro? Ganha dinheiro quem é adolescente, precisa comprar lanche na escola e pede pro pai o dinheiro. Pai e mãe estão ali para dar dinheiro, né? Ou o responsável. Agora, fazer dinheiro é você se enxergar, né, na posição de, ok, aqui estou eu, sou adulta o suficiente, tenho responsabilidades, tenho essa empresa, e agora, minha filha, é tua responsabilidade, é teu crescimento, é o que você deseja, que aí entra ter essa consciência também, né? Você só vai fazer dinheiro numa proporção grande quando você estiver trilhando esse caminho consciente e com identificação também, sabe? Porque se eu tivesse continuado com o meu posicionamento inicial ali da consultoria de imagem, porque acabei me encaixotando um pouco naquele padrão ali no início, né? Quando eu comecei a atender, eu não estaria hoje onde eu me enxergo, sabe? Onde eu estou realmente, porque a gente acaba sendo guiado por aquilo que... A gente se encaixota um pouco, na verdade, né? Em tudo na vida. Se a gente não tá consciente, a gente vai cair naquilo que foi proposto, aquilo que a grande maioria faz. A gente segue a manada. Seguir a manada é natural, mas a gente também precisa saber se diferenciar e aprender a fazer dinheiro. É isso aí, gostei. Muitos cortes vai sair, muita fala bonita. Tu ensaiou em casa, na frente do espelho. Não, isso aí. Isso aqui é só desenvolvimento pessoal mesmo. Só pra vender meu trabalho. Inclusive pode fazer propaganda do teu trabalho também. Mas pior que é verdade, porque essa segurança pra falar, eu também fico nervosa. Eu acho que todo mundo fica nervoso, né? A gente tava falando de competição antes ali. Eu jogo há não sei quanto tempo já. Eu jogo meus torneios de pádel lá e eu nunca ganhei um. Fiquei em segundo lugar o mais próximo que eu cheguei da vitória. Mas
eu chegava na hora, eu simplesmente tremia. Assim, eu tremia. Isso foi mudando. Então eu fui jogando mais torneio, eu fui diminuindo esse nervosismo. Agora joguei o último, uns dias atrás e fiz de novo. Aconteceu, parece que eu estava na primeira vez, sabe? Mas é uma coisa que tu vai desenvolvendo, né? Tu sabe que é interessante, porque eu acho que a gente tá quase finalizando, né? Mas agora que tu trouxe essa parte para fazer uma analogia, eu acho que no empreender não é assim. Eu acho que no empreender cada vez a gente vai ficar mais nervoso. Porque conforme as responsabilidades chegam, conforme você cresce, a responsabilidade cresce, né? Então, não adianta você esperar assim, muita gente idealiza, quero faturar tanto. Ok, você vai faturar tanto, mas você não vai estar gastando a mesma coisa que você está gastando hoje. Ao passo que o teu faturamento aumenta, o teu custo aumenta também. Então, as decisões são maiores. Não é mais uma decisão envolvendo aquele faturamento inicial. É uma decisão envolvendo talvez o faturamento atual. Então, a responsabilidade cresce também. Automaticamente a gente fica mais nervoso, né? Porque quanto maior a responsabilidade, mais nervoso a gente fica. Mas a gente poder dar uma respiradinha e tomar a decisão e saber o que funciona pra gente também, tanto no negócio quanto pessoal também, né? Que acho que é o que me faz hoje olhar pro meu negócio com essa visão que eu citei anteriormente. Muito legal. Ana, quero te agradecer do fundo do coração por ter vindo, aceitado essa loucura nossa aí. Ainda nosso primeiro passo, vamos dizer assim. Hoje foi o nosso primeiro passo. E, cara, só tenho que te agradecer mesmo. Obrigado por ter vindo, ter se deslocado, ter tirado o tempo que tu poderia estar fazendo teus orçamentos para vir aqui e nos dar essa entrevista, vamos dizer assim. Essa conversa, esse bate-papo. Mas eu que agradeço pelo convite. Fiquei realmente muito feliz. Não esperava que eu fosse a primeira, até porque eu sabia do projeto. Sabia que ele estava nascendo. Sabia que ele estava nascendo. Então, eu não sabia que eu ia ser a primeira. Fico muito feliz pelo convite. Eu acho que é aqui onde está começando. Tem uma mosquinha ali, ó. Não é uma mosquinha. É um... Tá ali ainda. Acho que a gente vai ter que fechar isso aí. É por conta da luz aqui, gente. Sim. Não me lembro o nome dos bichinhos. Mas cheguei a perder minha linha de raciocínio. Eu ia agradecer pela oportunidade. Eu acho que aqui está começando um momento muito importante, porque eu poderia ficar falando aqui mais uma hora. Eu acho que a gente falou pouquíssima coisa do que daria para falar, tanto em empreendedorismo quanto também de carreira, de experiência, de estratégia de imagem, de explicar um pouco mais sobre isso. E que as pessoas, os próximos convidados, também se sintam à vontade como eu me senti aqui hoje, porque eu acho que é nessa mesa, inclusive, que muitas ideias vão surgir. Porque é falando de negócio que a gente consegue estruturar um negócio, é falando de dinheiro que a gente consegue ter uma ideia para fazer aquilo. Tendo esse contato, tendo essa troca, que a gente consegue não errar o que o colega errou, né? Então, eu tenho certeza que vai ser muito, muito valioso. Espero não, eu tenho certeza que vai dar muito certo. E espero o próximo convite. Não, a gente com certeza vai ter a próxima, né? Em breve. Então é isso. Muito obrigado mesmo, de novo. E queria agradecer nossos primeiros patrocinadores aqui do programa. Já estão aí, tava o programa inteiro passando ali na tela. O Posto Santo Antônio. Obrigado também por ter... Eu só tenho a agradecer vocês que hoje passaram nessa tela aqui, porque como a gente comentou hoje aqui sobre talvez uma loucura o que a gente está fazendo, mas a gente tem que ter iniciativa e saber quem está do nosso lado, né? Isso para mim é o mais importante, tu entender quem está do teu lado, né? Então esses, por enquanto, 4 nomes aqui, ó. O Guilherme Meyer, da Imobiliária Meyer. Tu já tá construindo, né? Senão eu ia te falar para comprar um terreno com ele. Podia comprar aqui em Giroá até. O Posto Santo Antônio, Luciano, obrigado, tá? A gente agradece de coração mesmo. A pizzaria Forno a Lenha, também disparado. Eu acho que é a melhor pizza de Giroá, né? Tem isso, não. Acho que é meio que unânime, né?
Diretor, confirma ou não? Com certeza. Não, então tá. Inclusive, Tá, podia ter feito, mas eu até pensei, na verdade, em pedir para eles, mas daí eu me lembrei que hoje é terça, e eles abrem a partir de quarta-feira. o próximo episódio é sempre na quarta-feira. A partir de quarta-feira. E a GD Brasil, né, que trabalha com pisos aquecidos, pisos térmicos. Muito obrigado pela confiança e espero vocês todos aqui também nessa mesa para a gente discutir. Vocês são empresas e empresas estão convidadas aqui conosco. E eu acho que os patrocinadores sempre fazem parte da história, né? Então, ao passo que as coisas vão crescendo, esses primeiros patrocinadores sempre serão os primeiros patrocinadores, né? Sempre. Esses vão ter sempre esses um lugar especial. A gente reconhece todo mundo que apoia no início, principalmente, né? Eu acho que é a parte mais difícil porque tu não tem nada estruturado, né? Então essas pessoas, elas confiam em ti, te fazem ir atrás daquilo e eu falei só com amigos, assim, né? Então, as pessoas mais próximas, assim, quando tu recebe um sim, tu pensa, cara, eu acho que eu tô no caminho certo. Eu acho que dá pra ir, vamos ir tentando, vamos vendo até onde a gente vai chegar, né? Vamos vendo o que a gente vai conseguir tirar disso aqui. E é isso. Então, mais uma vez, muito obrigado quem acompanhou a live. Por enquanto foi só no Instagram, porque o YouTube, eu vou brigar com o senhor do YouTube depois. Ele não autorizou nós fazer live ainda hoje, mas o próximo já vai estar lá. Boa noite e até mais. Tchau, tchau. Tchau, nervosismo.